Olá, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Tio Lalo. Se ainda não é inscrito, inscreva-se e vamos continuar lutando por mais liberdade. Hoje o assunto é o pacotão econômico que foi anunciado pelo novo ministro da Fazenda, o Fernando Jaiminho Haddad. Aliás, desculpa, é o professor Fernando Haddad, o gênio. Então ele está propondo aí, junto com Lula, algumas medidas econômicas que visam, melhorar a arrecadação nesse ano corrente aí de 2023 para sanar, o rombo fiscal de 230 bilhões de reais, dito por eles mesmos, e que, aliás, também está sendo causado por eles mesmos com a PEC fura-teto com impacto de mais de 200 bilhões de reais. Então, vejamos lá. O pacote econômico anunciado por Haddad é uma decepção, afirmam especialistas. Bom, e aí você vai ter a opinião de alguns economistas dizendo que está indo no caminho errado, como aqui, e você vai ter alguns, tá dividindo opiniões aí com alguns economistas também dizendo que estaria indo no caminho certo, Coincidentemente, alguns desses especialistas são vinculados ao grupo, algumas, não vou citar o nome aqui, mas alguns gigantes das empresas de mídia, digamos assim. E aí, só vou relembrar aqui, fazendo um adendo, que começa a ficar, não é de hoje, muito suspeito essa opinião dos economistas, que geralmente erram, então, que algum tempo atrás estavam apoiando este novo governo, ou seja, eles apoiaram esse novo governo, a candidatura desse novo governo, sabendo de todas as propostas que vinha com ele. Todas as propostas que vinham com ele ia na contramão de uma prosperidade econômica, mas mesmo assim foi apoiado por figuras como Pércio Arida, como o próprio Meirelles, que recentemente deu um tchau querida, aliás, deu um boa sorte para todo mundo, vendo as medidas que seriam adotadas por esse novo governo na área econômica. Então, fica complicado, Eu, na minha opinião, eu acho que, na verdade, eles não estavam tanto acreditando em medidas que seriam boas na parte econômica desse novo governo. Eles já sabiam de todo o histórico desse novo governo. Só que, na verdade, eles estavam visando o quê? Um alinhamento ideológico para que pudesse, então, concorrer a uma vaguinha nesse novo governo. Essa vaguinha foi para Fernando Haddad, que, é claro, o governo Lula e o próprio Lula estão investindo na figura dele para que seja um sucessor no futuro próximo, na próxima eleição, para passar o bastão. O Haddad, então, vai fazer tudo o que o Lula quiser, então é um cara que vai baixar a cabeça para tudo e depois estaria nessa vitrine aí do Ministério da Fazenda para que assuma a presidência lá em 2026. Na votação, para concorrer à votação de 2026. Ok? Então, seguindo o nosso fio aí, nós teremos então as promessas, de campanha que foram veiculadas, Então, só fazendo um adendo, essas medidas econômicas, elas vão aí, estão pretendendo, reduzir o rombo de 231 bilhões nas contas do governo, E esse déficit que está previsto já para esse orçamento de 2023, como eu disse, eles mesmos causaram isso. Então, com essas medidas, eles visam chegar a um saldo positivo de 11 bilhões nas contas públicas, ou seja, terminar o ano no azul. Aí temos aqui
a avaliação do economista Antônio da Luz, abre aspas para ele aqui, ó. O que ele está dizendo é uma coisa muito, muito clara. Abre aspas para Antônio da Luz. Toda vez que o governo gasta mais do que arrecada, só tem duas formas de resolver. Uma, aumenta a dívida e passa o problema para as gerações futuras, ou você aumenta os impostos. Fecha aspas. Então, isso é claro, isso é evidente que não tem outro jeito. Ou você cria mais dívida, ou você aumenta os impostos. As duas medidas são péssimas. O bom mesmo é você reduzir o tamanho da máquina, reduzir os gastos do governo, aumentar a eficiência e diminuir a deficiência, diminuir a ineficiência mesmo do Estado, que é um péssimo gestor e também é um péssimo fornecedor de serviços à população, geralmente. E o governo acaba gastando mais do que arrecada e continua gerando dívida. No caso de uma possível um aumento na arrecadação que vai vir com mais impostos, isso vai causar uma distorção na economia que é de menos produção, menos investimento na indústria, né? Aumento de impostos também poderá causar um aumento na taxa de juros, o que dificulta o financiamento de novos negócios, o financiamento de investimentos, né, de produtos, enfim, isso vai causar também uma dificuldade de gerar mais empregos, né, para o comércio formal e até para o comércio informal e nas pequenas empresas. Então, vamos lá. Seguindo aqui, nós temos as promessas de campanha, né, que está ligado aí ao aumento do salário mínimo, que na verdade lá nas promessas de campanha, antes das eleições e durante as campanhas, foi falado em R$ 1.400, né? Mas a gente já sabia que isso era uma promessa, isso dito pelos dois candidatos. Isso era uma promessa um pouco difícil de se concretizar, mas promessas, né? Então nós temos aqui de 1.302 que passaria então para um reajuste de 1.320, né? Que seria o esperado. Só que esse 1.320, mesmo sendo essa correção, né, dentro da PEC lá, estava sendo colocado aí 6,8 bilhões e esse saldo não seria suficiente. Você vê como o troço é mal feito, né? Para começar. Então, vamos colocar aí 7 bilhões, né? Para dar conta desse reajuste. Não é nem um aumento, é um reajustezinho mesmo para o salário mínimo. Por quê? Porque dentro do salário mínimo, né, desse aumento do salário mínimo, você vai ter um impacto direto nas contas públicas, por exemplo, de pensionistas do INSS, né, você tem aí os aposentados, você tem todo o gasto governamental que está diretamente ligado ao salário mínimo. Então, você subir um pouquinho o salário mínimo, já tem um grande impacto nas contas públicas, o que gera mais preocupação, ou seja, esse dinheiro tem que sair de algum lugar. E geralmente eles não querem diminuir os gastos, né? Embora tenha aí na proposta do próprio Haddad diminuir alguns gastos, né? Então vamos ver lá se isso realmente vai acontecer na realidade. Então, essa preocupação com o salário mínimo, gente, tá incerto ainda. Não tem nada concreto que vai ter realmente esse reajuste por causa dessa preocupação aí com a inflação, que com tudo que eles estão fazendo vai ser difícil de segurar. E daí tem algo que é muito importante e que vai impactar
diretamente nas contas públicas são os impostos sobre os combustíveis que até agora foi passado o bastão aí para o Fernando Haddad. O Guedes tinha, e o governo com o governo Bolsonaro, estava mantendo a taxa ali do PIS e COFINS, os impostos federais e a CID, estava zerado. Ou seja, teve um abatimento aí que foi nos impostos sobre os combustíveis, que foi justamente para segurar a inflação devido aos impactos causados pela pandemia. Aí o que acontece? Já teve aquele burburinho lá, logo na virada do ano, né? Eu mesmo cheguei a anunciar, e todos os veículos de mídia chegaram a anunciar, que, na verdade, essa desoneração do PIS e COFINS, dia 31, ia acabar, conforme anunciado pelo próprio Haddad. E logo depois veio uma mudança, logo depois que eles assumiram, ou seja, ficou o dito pelo não dito. Teve dono de posto de gasolina aumentando os combustíveis só por causa dessa fala, né? Não foi um rumor, foi uma fala mesmo. E depois eles voltaram atrás, também devido a toda a repercussão negativa que teve com esse aumento de impostos, né? Eu acredito muito nisso. Então eles seguraram, prorrogaram aí até 3 meses. E agora tem, com esse pacotão do Haddad, a possibilidade de voltar, então, o PIS e COFINS em março, né? Então teríamos aí até março com essa desoneração, né? Então, pelo menos, é uma boa notícia por enquanto, né? Que vai segurar até março, né? Mas a partir de março a gente não sabe o que pode acontecer. Eu sou totalmente contra esse absurdo de todos os impostos que incidem sobre os combustíveis, que para mim é um artigo de primeira necessidade. Ele causa aí uma distorção péssima na nossa economia, nos alimentos, em toda a cadeia de produção, causa uma inflação também, transporte, tudo no Brasil, vocês sabem que está muito ligado aos combustíveis, gasolina, álcool, diesel e também o gás de cozinha, como é o caso aí do PIS e COFINS. Ok? O próprio César Bergo disse aqui que o desgaste econômico e social dessas reavaliações é certo. Abre aspas. O discurso do governo precisa ser coerente. Não pode falar uma coisa e depois vir e falar outra que não tem nada a ver. Então teremos pela frente dias cruciais para fechar acordos e administrar esse desgaste a partir de fevereiro. São medidas urgentes, mas que não resolvem os problemas, afirma aí o César Bergo. Ok? Então, é problemático. Então, todo esse burburinho causa muito, não só desgaste, né, mas causa muita insegurança dentro do mercado financeiro e dentro do comércio, na nossa vida no geral. E olha que maravilha aqui, ó. O ministro do Trabalho, Luiz Marinho, vai se reunir com representantes dos trabalhadores, ou seja, vai botar o sindicato para discutir algumas dessas ações econômicas. Que beleza, hein? Bom, e aí, dentro dessas medidas, vão ter medidas provisórias, né, para diminuir o rombo, o rombo de 230 bilhões nas contas do governo. Uma delas é o programa Litígio Zero, que permitirá aos contribuintes sanarem seus tributos com o governo e, ao mesmo tempo, o ingresso de recursos para os cofres públicos. Então, o que acontece aí, gente? Nós teremos, com essas
essas medidas econômicas, além disso, está sendo proposto dentro desse pacote econômico do ministro Jaiminho Haddad, teremos aí um descontão para as pessoas que estão devendo impostos para o governo federal. Aí o que acontece? Dentro disso, desse descontão, possível descontão, estou falando assim porque não dá para escrever nada do que eles dizem. Eles mudam de ideia de uma hora para outra. Mas tudo bem, vamos contar com isso. Vamos imaginar aqui que vem esse descontão e isso causa um impacto direto nas contas públicas porque vai causar uma arrecadação direta. O que acontece? Dentro desse descontão, nós temos empresas, grandes empresas, dívidas enormes, né, com a União, que ganhariam um belo desconto. E aí, no curto prazo, você tem a entrada desses recursos nos cofres do governo. Isso é bom por enquanto, porque as pessoas ganham um desconto, né? E esses recursos vêm para amenizar esse rombo. Digo, essa é a intenção deles, né? A intenção não quer dizer que vai se concretizar na realidade. Isso seria no curto prazo. Seria positivo para o governo. Só que no médio e longo prazo, você tem duas coisas. Você não vai poder contar com o dinheiro que você receberia lá na frente, né, vindo de impostos, porque esses impostos, essa dívida, né, que seria parcelada e seria revertida para o governo na sua totalidade, ela já vai ser paga, porque você ganhar esse desconto, ou você vai refinanciar, ou você vai ganhar um descontão para pagar à vista. Então não dá para contar com esse dinheiro lá na frente, ou seja, 2024. Outra coisa é que você desestimula os pagadores de impostos, eu gosto mais desse termo do que contribuintes, né? Os pagadores de impostos que mantêm os impostos em dia, pagam tudo direitinho, eles vão olhar para o amiguinho do lado e vão falar assim, pô, você não paga as coisas direito, tem uma baita de uma dívida com o governo, e daí chega o governo agora e dá um baita descontão. Ou seja, você está desestimulando as pessoas que pagam direitinho e talvez alguns passem a falar assim, bom, se esse é o incentivo para quem não paga, será que vale a pena eu me esforçar ou suar a camisa aqui para pagar tudo direitinho? Não está valendo a pena. Então isso pode causar um efeito reverso na arrecadação, já que pode até diminuir a arrecadação, principalmente das pessoas que pagam direitinho. Vão pensar assim, eu vou relaxar um pouco nesse período aí, que está meio incerto, e lá na frente eu vejo, pago parcelado, ou então ganho um desconto do governo. As medidas econômicas, como diria o Milton Friedman, né, elas têm que ser calculadas pelos resultados e não só pela intenção. A intenção pode até ser boa, mas os resultados nem sempre são os esperados. E esse é o problema das medidas econômicas que vêm com a esquerda. Às vezes tem um grande altruísmo, um falso altruísmo na parte social com a intenção. Só que há o resultado real, que geralmente é o empobrecimento das pessoas. Eu vou ficando por aqui. Curtam, compartilhem esse vídeo, inscrevam-se no canal e vamos continuar lutando por mais liberdade. Eu sou o Tio Lalo, um forte abraço a todos. Tchau.